Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua família, trazendo esperança e alegria nesse dia. Nós estamos aqui para estar compartilhando da boa palavra de Deus dentro de um dos trabalhos que nós realizamos na grade de trabalhos e atividades da Igreja Unida de Água Rasa. Nós temos o Bíblia e Oração, um tempo de compartilhamento da palavra de Deus, aonde geralmente quando nós realizamos, nós fazemos na igreja com a participação dinâmica, dos irmãos, compartilhando, trocando ideias, e é um tempo de muito aprendizado. E eu quero hoje estar fazendo esse programa com você, eu daqui da minha casa, você aí na sua casa, juntos aprendendo e sendo edificados pela palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos nesse dia por estarmos aqui, Senhor Deus, em nossos lares, em família, bendizendo, glorificando o Teu nome, nesse tempo que temos passado, ó Deus, sabemos que em tudo o Senhor está no controle. Nós queremos nesse dia, Senhor Deus, nos alimentar da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha nos guiar com o Teu Espírito Santo, nos dando entendimento da Tua palavra, para assim aplicarmos ela nas nossas vidas, ó Deus. Que em tudo Teu nome seja glorificado e que cada coração, ó Senhor Deus, venha receber essa porção do Senhor, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, sê conosco, conduze-nos nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O texto que eu quero compartilhar com você nesse dia está relatado na carta de Tiago, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 8. Então, carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É interessante que a orientação que Tiago está passando aqui, ele vai endereçar as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, não só as 12 tribos, literalmente Israel, mas ele também diz respeito a Israel, mas a todas as pessoas que compõem o povo de Deus. E ele vai entrar no assunto que diz respeito a passar por um momento de provação, um momento de aperto. E ele vai dizer que quando passardes por várias tentações, ele diz, tende por motivo de alegria. Haverá uma recompensa. Toda provação, toda dificuldade, toda tribulação, todo momento difícil de aperto que nós passamos na nossa vida, ela, ao final, ela vai trazer consigo uma grande recompensa, amadurecimento, fortalecimento, crescimento na fé. Ou seja, há uma recompensa. E quando nós passamos por provações, por tribulações,
É muito comum, num determinado momento, quando as coisas começam a se intensificar, nós nos sentimos meio que confusos, sem saber a decisão a tomar, e temos que tomar uma decisão, sem saber em qual porta entrar, porque teremos que entrar por uma porta. Então, toda a provação, ela vai nos colocar em apertos. Muitas vezes elas vêm sem mesmo antes nos avisar. As provações, muitas vezes, elas simplesmente chegam nas nossas vidas. E aí, o que fazer? É interessante frisar que vários pontos de interrogação, né, são lançados na nossa mente, no nosso coração. E o que Tiago vai dizer aqui, no versículo 5, eu quero ler novamente, diz assim: se porém algum de vós, vivendo nesse período de provação, de tribulação, de dificuldade, de vendavais, de ventanias, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, né? E ser-lhe-á concedida. É uma certeza. Ele está dizendo, olha, se nesse momento algum de vós precisa de sabedoria, de entendimento, de uma direção, peça a Deus. Busque a sabedoria, o entendimento. Peça que Deus te dê entendimento, direcionamento, compreensão, uma visão mais ampla das coisas que estão te cercando. E em quantas vezes na nossa caminhada cristã nós nos encontramos assim? Como no tempo presente que nós estamos vivendo. E ele vai dizer, peça sabedoria a Deus. Peça. E Ele vai lhe conceder. É como se você estivesse num lugar apertado, escuro, e de repente você tem que tomar uma decisão, você tem que dar um passo, mas você não consegue enxergar, saber em que direção você deve prosseguir. Né? Como momentos como esse que nós estamos vivendo na nossa nação. Né? Estamos em casa e aí vem vários pensamentos. Né? Ontem mesmo, no fim do dia, eu separei um tempo para estar orando e buscando a Deus e tomando conhecimento de algumas notícias, né? Nós temos procurado acompanhar as notícias do desenvolvimento dessa questão, dessa pandemia. E eu fui falar com o Senhor, né? E esse texto me veio, né? Em oração, falando com Deus, olha, peça sabedoria. E foi justamente o que eu fiz. Né? Dobrei meu joelho, fui buscar, Senhor, dá-me sabedoria. Faz-me compreender, Senhor, essa situação, para que o meu coração não se angustie. Dá-me entendimento, uma visão do alto, Senhor, para que o meu coração se acalme, para que diante das decisões que preciso tomar, né, e todos nós estamos no momento de tomar decisões, desde as mais pequenas, né, às decisões maiores, e nós precisamos de ouvir a direção de Deus, o conselho de Deus. Isso é tão interessante que eu me recordei do Salmo, onde Davi passa por uma situação muito parecida. Né? As coisas estão acontecendo e é uma realidade que está acontecendo geral na nação, e isso traz inquietação para o coração de Davi. E então ele vai buscar a Deus. E então é tão interessante que tem uma ligação muito direta com aquilo que Tiago está nos orientando na sua carta, no que diz respeito de pedir sabedoria a Deus. Né? Então nós vamos ler o Salmo de número
25. É o salmo onde Davi ele vai tratar essa questão. Acompanhe, porque é uma oração. Davi ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai colocar para Deus aquilo que está no seu coração, a realidade que está a sua alma, né? E ele coloca nessa oração não só a sua situação pessoal diante de uma crise, né, que estava vivendo também Israel, mas ele coloca toda a nação, e ele faz isso buscando a sabedoria e o conselho do Senhor. Então eu quero que você acompanhe comigo. Se você tem uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e acompanhe Salmo de número 25. Preste atenção nos detalhes, né, naquilo que Davi vai colocar, né, para fora, daquilo que está no seu coração. Volto a dizer, ele está orando, falando com Deus. Vamos lá então. Diz assim, Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Olha o que ele vai dizer. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, Senhor, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve andar. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Olha o que Davi vai dizer agora. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Olha o que ele vai dizer. Ele começa a colocar para Deus como está a sua alma, os anseios do seu coração. Versículo 17. As ânsias do meu coração têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me, Senhor, dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido. Ele usa novamente a expressão, não me deixes confundido, envergonhado, sem saber o que fazer. Porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Então nós vemos que Davi, diante daquela crise que estava acontecendo em Israel, o texto não deixa claro a realidade, né, os fatos, os detalhes, mas era uma situação que estava angustiando o coração de Davi. Ele, como uma autoridade que precisava tomar decisões,
ele precisava dar direção e ele mesmo não estava compreendendo, entendendo. E se tem uma coisa que é muito complicado de fazermos, meus irmãos e amigos, é às vezes termos que tomar decisão, estando inseguros nessa decisão que vamos tomar. Por isso que Tiago vai dizer que, diante dessa situação de provação, de dificuldade, se você não está entendendo, compreendendo, se você precisa ter um discernimento, ele vai dizer: peça sabedoria a Deus, e Ele dá. E Ele não joga em rosto, Ele não censura, muito pelo contrário, Deus se alegra quando nós chegamos perante Ele e reconhecemos as nossas limitações. Quando Davi, ele vai dizer assim: bom e reto é o Senhor, por isso Ele ensinará o caminho aos pecadores, Ele guiará os mansos em justiça, e aos mansos Ele ensinará o seu caminho. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, diante das dificuldades que nós vamos vivendo, né? Hoje é essa pandemia, amanhã isso vai passar, logo logo serão outras situações, né? Se você se recordar, antes de estabelecer toda essa situação no nosso país, como você estava vivendo? Havia outras provações na sua vida, né? Então isso é algo que se aplica na nossa vida continuamente, porque somos limitados, somos frágeis, temos uma limitação, conseguimos male enxergar, compreender o ontem, mais ou menos o hoje, e nada do amanhã. Mas o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Lembra de Salomão quando ele vai assumir o governo, quando ele vai assumir o trono, ele vai buscar Deus, e diante daquele grande desafio que ele tinha, das decisões que ele tinha que tomar para governar o povo, o que ele pede para Deus? Sabedoria. E é isso que nós precisamos clamar a Deus. Senhor, dá-me sabedoria, Deus, nesse tempo. Dá-me sabedoria, o teu conselho. Guia-me nas decisões que eu tenho que tomar junto à minha família, no meu trabalho, no ministério, na casa do Senhor. Junto, Senhor Deus, à sociedade. Deus, dá-me sabedoria no modo como eu devo enfrentar essa situação, para que o meu coração não se angustie. Note, Davi, ele vai dizer: as ânsias do meu coração se têm multiplicado. E esta é uma realidade presente em cada coração num momento como esse. As ânsias, as inquietações, elas vão se multiplicando. Por isso é necessário parar, dar um break, e vamos buscar a Deus. Dobre o teu joelho, reúne a tua família. Senhor, nós precisamos de sabedoria. Nós sabemos que o Senhor governa. Ontem, nesse tempo de reflexão, eu cheguei à seguinte conclusão. Não sei como que você tem acompanhado tudo isso, as notícias, e nós vemos que na realidade há uma guerra, há interesses ao mesmo tempo políticos, há interesses pessoais de uma parte ou de outra, quando na verdade todos os interesses nesse momento deveria ser em buscar respostas, em buscar uma saída para resolver esse caos. Então nós vemos uma guerra, e isso tudo como uma enxurrada sobre toda a sociedade. E então nós começamos a ver uma parte das pessoas pensando isso, outra pensando outra coisa, e aí você vê aí uma discussão se estabelecendo, quando na verdade nós precisamos considerar algumas coisas. E é importante, né? Primeira delas, é uma situação que não se tem o controle. Humanamente falando, nós não temos o controle, mas sabemos que Deus, e somente Deus, pode dar um basta nessa epidemia.
nessa pandemia, melhor dizendo. Só Deus pode resolver essa situação em todas as nações. Nós precisamos então o quê? Buscar a face de Deus. Uma outra coisa, nesse tempo é necessário que nós tenhamos paz no nosso coração. Precisamos de discernimento. Senhor, dá-me discernimento, dá-me compreensão. E nós vemos que se nós formos olhar em todas as direções, nós vamos entrar em parafuso. Então é necessário buscarmos a sabedoria de Deus, porque só Ele tem a resposta concreta. Só Ele tem a direção certa. E Davi aqui na sua oração, ele vai dizer que o Senhor guiará os mansos. Aquele que diante de toda essa situação, essa tribulação, essa angústia, busca o Senhor. Busca a calmaria. Queridos, e por mais que haja toda essa tempestade aí nos cercando, quando nós vamos dobrar os joelhos, vamos falar com Deus, aquietamos a nossa alma e começamos a buscar de Deus entendimento, sabedoria, e começamos a nos permitir ser guiados. Ele diz que Ele guiará quem? Os mansos. Não são todos que vão ser guiados nesse tempo. São aqueles que se deixam guiar. A vontade de Deus é guiar, é conduzir a todos, mas nem todos se deixam ser guiados por Deus. E é necessário essa confiança nele. Senhor, guia os meus pensamentos. Pai, conduz o meu coração, os meus sentimentos. Senhor, há uma confusão aqui dentro, Deus. Ora eu penso uma coisa, ora eu penso outra. E é interessante que Tiago diz assim, que o homem de coração dobre, que é justamente o se deixar. Ora, eu acredito que a direção certa é essa, mas daqui a pouco vem uma outra pessoa e fala isso, aí eu penso que a direção certa é essa. Então nós estamos muitas vezes, como ele vai dizer, a onda do mar, indo em várias direções conforme a força do vento, quando na verdade só há uma direção segura, a direção que Deus nos dá. Tiago vai dizer, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E num tempo de insegurança, de falta de estabilidade, de respostas, nós olhamos ao mesmo tempo e há um caos de informações instalada na nossa nação. E isso vem também instalar no nosso coração. Ele diz, peça sabedoria a Deus. Então eu quero te convidar a orarmos. Estamos aqui no nosso Bíblia e oração. É um pouco diferente, porque quando nós estamos numa reunião de ensino presencial, os irmãos vão perguntando, vão fazendo as suas colocações, e isso vai nos enriquecendo. Então nós estamos aí nesse tempo se adaptando a essa questão. Então hoje o Bíblia e Oração nós estamos tratando sobre isso, de buscar a sabedoria de Deus diante das lutas e das provações. E ele diz, peça a Deus com fé, não duvidando, em nada duvidando. Eu vou ler mais uma vez aqui, quando o Tiago vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passardes por várias tentações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Essa fé provada vai produzir perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. No nosso andar, no nosso falar, no nosso compartilhar, no nosso opinar. Se, porém, diante dessa situação, algum dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e vai ser dada. Eu quero te convidar, nesse momento, a orarmos, a falarmos com Deus, nessa direção, buscando sabedoria. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse dia, Senhor, estudando a Tua Palavra, Deus, quando o Teu servo Tiago vem trazer uma orientação a todos os Teus servos, espalhados em todas as nações,
Ele nos diz que ao passarmos por tribulações, por provações, por momentos aonde a nossa fé vai ser provada, ó Senhor Deus, e se nesse momento nos faltar entendimento, sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor. Pai, nós estamos vivendo dias aonde, assim como Davi estava vivendo nos seus dias, na nação daquele tempo de Israel, as ânsias do coração dele estavam se multiplicando a cada dia, e ele então busca ao Senhor. Deus, nós queremos também nesse dia buscar a tua face, te pedindo, Senhor, diante, Pai amado, dessa provação, dessa tribulação, Senhor, dessa tempestade que temos vivido, Senhor Deus, tanto pelo lado de fora, como dentro dos nossos corações, nós queremos te pedir, Senhor, sabedoria, direção, Senhor, o teu conselho, Pai, nas decisões que temos que tomar, ó Deus, nesses dias, nas nossas famílias, como chefes de famílias, Deus, ó Senhor Deus, cada um dos teus servos, Pai, como funcionários, como patrões, ó Deus, dá-nos a direção do Senhor, na medida certa, Senhor Deus, a tomarmos nesse tempo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, livra-nos de toda confusão, ó Deus, Pai, guarda-nos, Deus, de tropeçarmos, Deus, de nos deixarmos ser levados pelas emoções, ó Pai, que se afloram no tempo presente. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento, dá-nos equilíbrio emocional, Senhor. Oh, para o louvor da tua glória, Pai, nós declaramos a nossa confiança, a nossa dependência. Nós temos o Senhor, só tu, Senhor, tem a direção, Pai, mais segura. Só tu, Senhor Deus, tem o conselho certo, Pai. Oh, Deus, no tempo presente, pois tu és aquele que nos ama, Senhor. Tu és aquele, ó Deus, que tem prazer em nos guiar. Ó Senhor Deus, nós suplicamos, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, pois há debilidades, Deus, em nós, ó Deus. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos a graça do alto, o poder do alto, a sabedoria do alto, Senhor. Coloque as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e vem trazer, ó Deus, a mudança do alto, o poder do alto se manifestando nos nossos corações, nas nossas mentes, Deus, no dia que se chama hoje, Senhor. Assim, ó Deus, a tua graça, Deus, a tua paz, a tua direção seja estabelecida sobre cada um dos teus filhos, sobre cada família, ó Deus. Em nome de Jesus, nós assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Que coisa tremenda é podermos buscar ao Senhor. Ele, somente Ele, tem a direção, tem o conselho, tem a sabedoria que nós precisamos no tempo presente. Que o Senhor assim abençoe a tua vida, o teu coração, a tua casa. Até uma próxima oportunidade de estarmos aqui compartilhando o nosso Bíblia e oração. Que Deus te abençoe. Amém.